redações. Vamos lá. Antes de adentrarmos aqui a nossa redação propriamente dita, eu queria convidá-la para que fizéssemos a leitura aqui de um texto motivacional. Marcelo, por quê? Porque este texto motivacional é muito provavelmente o tipo de texto que estará abrindo a capa da sua redação. Então, quando você abrir a capa da sua redação, no dia respectivo de sua prova, você vai se deparar com um texto motivacional. Nós vamos fazer a leitura desse texto motivacional e eu vou mostrar a você que o texto motivacional, apesar de você não poder, apesar de você não ter condição de ser proibido de copiá-lo na íntegra, você pode utilizar os dados presentes aqui no texto motivacional. Nós vamos trabalhar acerca disso, tá bom? E também conhecermos, né, qual que é o tema proposto da nossa redação. Então, bora lá. Ó, destino dos civis e Zaporídia, é a formação, né? Cidade localizada a cerca de 220 quilômetros a noroeste e ainda sob controle ucraniano, onde há um centro de acolhimento de refugiados. Ok. Aqui é só um dos textos motivacionais. Vamos para o texto 2, que está bem aqui, ó. A dimensão da diáspora. Você bate o olho aqui e fala, meu Deus do céu, Marcelo, que diabo é esse negócio de diáspora, macho? Nunca nem ouvi falar diáspora. Olha para mim, irmão. Por isso que é importante termos em mente uma boa construção, principalmente do nosso material humano, de nossas leituras. É importante que se façam leituras, tá certo? É importante que se façam leituras, tá bom? Tranquilo? Show de bola? Ok, perfeito. Perfeito, pronto, show. Perfeito. A galera me passou aqui, né? A galera do nosso pedagógico me passou que este não era o texto motivacional do texto que nós vamos fazer a leitura aqui, mas não tem problema. Não tem problema porque ele se correlaciona e tal, e dá pra gente tratar aqui. Este tema que foi disposto aqui, né, a dimensão da diáspora, que foi colocado aqui pelo nosso pedagógico no nosso material, é um tema bem recorrente e é um tema atual. Marcelo, vamos lá. Primeiramente, conhecimento de mundo. Ele é fundamental para que eu consiga desenvolver minha redação, não é verdade? Sim. Existem alguns conceitos que estão muito em voga. Por exemplo, o conceito 1, materialidade líquida. É um conceito que você precisa dominar, certo? O mundo pós-moderno, ele é um mundo marcado pela materialidade líquida. Ou nós podemos construir, né, como a modernidade líquida. O que seria isso? É um mundo em que tudo é valorável, ou seja, a tudo se pode atribuir um valor. Tranquilo? Ao seu trabalho, a quem você é. E se eu atribuo um valor, como o nosso mundo é um mundo de consumo, o capitalismo é o que impera, o nosso mundo é um mundo de consumo, se a tudo eu posso atribuir um valor, tudo que tem valor se degrada com o tempo. Se algo se degrada com o tempo e eu estou, olha comigo, atribuindo valor a um ser humano, significa dizer que as minhas relações com este ser humano também vão se degradar ao longo do tempo. Então, conceito 1, conceito muito importante, modernidade líquida. É um conceito que eu tenho que dominar. Outro conceito foi o conceito que foi colocado aqui na nossa redação, que é o conceito de diáspora. Marcelo, o que viria a ser diáspora, principalmente no século XXI, um conceito muito importante. Eu posso falar com propriedade porque foi um dos temas que abordei na minha dissertação de mestrado. Foi justamente a diáspora. No caso em questão, foi a diáspora africana, né? Que é a chamada cultura afrodiaspórica. Aqui é a diáspora ucraniana, ou colocada como um gênero, uma espécie mais ampla, né? O que viria a ser diáspora? Diáspora é migração forçada. Então, sempre que se tem um povo que é forçado a sair do seu lugar de origem, ou seja, que é retirado do seu local de origem, de onde residem, por imposição, para mudarem, para saírem, quer seja num traslado forçado, quer seja num traslado que por muitas das vezes é fruto de uma guerra, nós atribuímos a este nome o nome diáspora, tá certo? Qual que é o nome desse movimento? Diáspora. Quem define isso é um autor chamado Paul Giroux, que eu até cito também no meu texto. Paul Giroux, ok? Então, é um conceito que nós devemos conhecer? Sim. Vamos continuar a leitura aqui. Ó, nesse caso, é a diáspora associada ao que? Ao povo ucraniano. Nós temos aqui, ó, mais de 2,3 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde o início da guerra.
Você consegue perceber que nós temos aqui o chamado texto motivacional. O examinador ele coloca lá para você e ele diz, ó, quantidade na Polônia, na Eslováquia, na Hungria, na Moldávia, na Romênia, em Belarus, na Rússia, enfim, e outros países europeus. Você consegue perceber que a Ucrânia está bem aqui, não é verdade? A Ucrânia está bem aqui do ladinho, tranquilo? Você consegue perceber também que eu tenho uma fonte, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. Aí o examinador ele propõe o seguinte, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Ele está falando, olha, eu vou te dar o tema, mas você precisa saber, ter conhecimento acerca da atualidade. Saber acerca do que se passa no mundo atualmente. Tranquilo? Então, é uma obrigação que o candidato tem de saber. Continuando. Redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, ameaças de guerra entre nações, impactos da nova crise de refugiados, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize, enfim, de forma correta, coerente, coesa, argumentos, fatos em defesa de seu ponto de vista. Então, ele diz, ameaças de guerra entre nações, impactos da nova crise de refugiados. Tranquilo? Tranquilo. Olha para mim. Algo me diz que isso é muito importante agora. Por quê, Marcelo? Veja, nossa aula ela não pode ser só em torno da redação propriamente dita. Já vamos entrar na redação. Nós devemos trabalhar também um ponto muito importante, mas muito importante, que influencia a minha vida e parece que a maior parte, né, da sociedade pensa que não influencia. Influencia a minha vida, influencia a sua vida. Atualmente, nós temos um presidente nos Estados Unidos, o Joe Biden, que tem uma política X a respeito dos refugiados. O Biden abriu a porteira para que muitos refugiados, a porteira aqui com bem pejorativo, né? Eu vou até me retratar acerca do termo, né? Porteira até parece... Mas enfim, abriu ali o país para que o país recebesse diversos refugiados. Joe Biden fez uma política para os refugiados. Enfim, não só para refugiados, né? Para diversos imigrantes. Tranquilo? Show. Ocorre que o atual presidente perdeu as novas eleições dos Estados Unidos. E que, a partir do próximo ano, nós vamos ter um presidente com uma perspectiva diferente, certo? A transição de governo já se começa, mas enfim, de fato, nós vamos ter, a partir do próximo ano, a chegada de um novo governo norte-americano, que é justamente o Donald Trump. Não sei se você já ouviu falar acerca do Donald Trump. Se sim ou se não, você vai ficar sabendo agora. O Trump, ele tem uma política anti-imigração, ou seja, ele vai fechar as comportas dos Estados Unidos para esta migração aí que é tão marcante no mundo atual. Não só na Ucrânia, mas ainda continua, por exemplo, na Venezuela, crise humanitária. Continua, por exemplo, ainda muitos refugiados tentam sair a todo custo, né, dos países associados à Coreia, tranquilo? Show de bola. Nós temos também crises associadas, né, associadas a países dos Emirados Árabes. Por muitas das vezes não chega essa informação, né, mas existem muitos países que não zelam os direitos humanos. Pessoas, elas tentam fugir, tentam de certa forma migrar, né? Sair destes locais e buscar, por exemplo, nos Estados Unidos, um certo desenvolvimento, né, para sua vida, uma melhora de vida, ok? Então, ao que tudo indica, o novo presidente dos Estados Unidos realizará uma espécie de comporta, né? Irá trancar ali a porta dos Estados Unidos para que esses imigrantes não entrem, certo? Marcelinho, que isso afeta a minha preparação para o concurso da Polícia Militar de Sergipe? Atualidade. É um tema da atualidade. Como você viu aqui, é um tema que pode vir a ser abordado pelo nosso examinador.